Olá, graça e paz a todos, muito bom dia. Vamos a mais uma palavra de graça. Vamos dar um pulo até Colossenses, no capítulo 2. Está dito assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. A distância da carta de Paulo aos Colossenses até os tempos de hoje não eclipsa a sua atualidade, o quanto ela nos fala. Uma, porque é a palavra de Deus e ela é sempre atual, sempre plena, a sua verdade é atemporal. E outra, porque os conflitos a qual Paulo exorta os colossenses ali são conflitos que a um segundo olhar parecem distantes, mas eles sempre vêm como uma arma corrosiva na igreja, que são os ensejos, as entradas de falsas doutrinas e misturas e crenças a qual a igreja vem sendo atacada desde a sua fundação. Paulo fala aqui que exorta para que a igreja de Colossenses seja plena na inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Onde está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência? Essa fonte infinita, onde tudo se originou e do qual tudo brota, todo conhecimento e ciência, pode ser ajudado pela mão humana? Pode alguma coisa lhe faltar para que a gente possa suplementar com o nosso próprio conhecimento? Ou isso não nasce da idolatria do nosso próprio eu, ou das nossas próprias ganâncias, quando a gente orbita no nosso próprio umbigo achando que o que Cristo fez na cruz não é o suficiente, ou por ideais outros que não espalhar a palavra da verdade, por ganância própria, por fama ou por dinheiro, pessoas introduzem um gnosticismo moderno, talvez não moderno, porque o gnosticismo ele nunca morreu, mas é um parasita que se encosta de século em século no que o ser humano produz de conhecimento e corrompe com ar de bíblico, um ar de sacro, para corromper a verdade pura. Como C.S. Lewis escreveu na capa do seu livro, é um evangelho puro e simples. Simples porque ele, na pessoa redentora de Jesus Cristo, está todo o potencial de salvação e fora dele não há outro, não há nada. Essa é a pureza do Evangelho e essa é a simplicidade, pois nós chegamos a Cristo nessa simplicidade. E essa simplicidade não podemos confundir com algo raso, pois há uma profundidade de conhecimento onde só em Jesus Cristo alcançamos. Mas aos que vêm de fora e colocam coisas como constelação bíblica, à luz da Bíblia, ou pregações coaches, que são nada mais que retalhos, algo que já é puro. Como se a filosofia humanas ou seus conhecimentos produzidos à beira ou à margem da Bíblia pudesse complementar alguma coisa do que foi feito na cruz, levando homens e mulheres a adorarem aquilo que não é de Deus, corrompendo com meia verdade, com trechos escolhidos a dedo da Bíblia para compor os seus próprios conhecimentos, produzido num coração que às vezes não está perto de Deus. Nossa igreja passa pelo mesmo problema de Colossos e talvez esse problema nunca se afastou, mas ela sempre se renova de tempo em tempo. São falsas doutrinas e falsos mestres que se levantam
no seio da igreja, levando aos fiéis, desavisados, aqueles que ainda não se achegaram e não conhecem a plenitude, como foi dito aqui, do conhecimento de Cristo Jesus. Por isso, aqueles que estão em Cristo, aqueles que, como a própria carta no capítulo 3 vai nos exortar a andar com os passos de Cristo, temos que nos levantar como Paulo fez em combate, em oração, sim, mas em exortação, para que não caiamos em armadilhas, ou filosofias ou ritos desnecessários que nada contribuem, aliás, tiram da santidade da igreja. Os jargões são muitos: maldição hereditária, constelação bíblica, mapeamento familiar, espiritual, seja lá o nome que dão. É profano em essência, porque corrompe ou diz que Cristo fez na cruz não foi o suficiente. Nos acheguemos à palavra e ela é a que nos limpa. E só nela há as chaves para os grilhões que nos prendem para os problemas mais íntimos. Seja ele de perdão, de dores. E se engana quem olha para as Escrituras buscando felicidade. Talvez seja um choque para alguns que ouvem, mas o Evangelho não é um compromisso com a nossa felicidade, mas com algo maior, a nossa salvação. Jesus já havia nos alertado que nesse mundo teríamos aflições, porque o que há no mundo combate o que há em nós. E aqueles que se achegam a Cristo experimentarão desses ataques e da ferocidade. Mas Jesus venceu o mundo e nele venceremos também. Não com as armas do mundo, mas com a palavra do Senhor. Não com filosofias do mundo, mas com a palavra do Senhor. Não com as misturas que o mundo coloca dentro do Evangelho, que é puro e simples, mas com a palavra do Senhor. Que não sejamos enganados na nossa caminhada por falsos mestres, por filosofias vãs, por paliativos que até certo momento dão um ar falso de alívio, porque até o inimigo faz sinais, mas o preço que ele cobra é muito alto, quando o que Deus nos dá é vida e a vida em abundância gratuitamente na pessoa de Jesus Cristo. Não há nada fora da Bíblia que possa complementar a Bíblia. Não há nada no humano, na filosofia humana, que possa complementar ao que foi feito na cruz de Cristo. Onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E essa sabedoria está ao nosso acesso. Peça a Deus sabedoria e Ele nos dá. Colocamos os nossos corações centrados não no que queremos, mas em Deus. Pois em Deus não existem métodos. Deus é suficiente. Não há ritos. Deus é suficiente. Quando confiamos em orações, e aqui quero deixar bem atento, não que as nossas orações não sejam importantes, aliás, são de suma importância, mas não é na oração em si, não é no falar em si, não é no método da oração em si, mas é Deus que opera. Da mesma forma que ritos para limpeza espiritual, ritos para alcançar o perdão ou para liberar o perdão, são em si muletas fracas, como é dito sobre os egípcios no Antigo Testamento, cana quebrada, que quando a gente apoia a mão, fere a nossa pele. Não confiemos em ritos, mas na palavra de Deus, no puro e simples Evangelho, na palavra de libertação, na comunhão, na insistência da oração. Na comunhão, eu digo na comunhão da igreja. Há uma onda de desigrejados,
como se fôssemos autossuficientes, pastores de nós mesmos. Puro engano. Ou a palavra do Senhor se engana quando Paulo exorta a igreja dizendo que Deus nos deu mestres, pastores e demais funções dentro da igreja. Será que a igreja primitiva se enganou ao se reunir como igreja? Somos templos do Espírito Santo, mas e como templos do Espírito Santo não somos igreja. Mas a igreja é a reunião de cada um desse corpo, cada uma parte desse corpo para formar uma igreja. Não deixamos nos levar por essas falsas doutrinas, que elas é mais antiga que andar para trás. Examinar as Escrituras e vão ver. Não se deixa ser enganados por Pablos marçais, coaches da alegria, da autossuficiência, da idolatria do eu, ou de filosofias nascidas no berço do misticismo, que ao colocarem o adjetivo de bíblica, como é o caso da constelação, corrompe muitos corações, levando a não verdadeiro evangelho, não a verdadeira libertação, mas um paliativo que, ao meu entender, tem forças ocultas por trás. Se achegue na cruz de Cristo, a comunhão dos seus santos, na reunião da sua igreja, com toda súplica e oração, buscando aqueles que Deus levantou a proclamar o seu evangelho, como belíssimamente Paulo inicia a sua carta dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E é pela vontade de Deus que muitos homens se levantam, levando a verdadeira palavra de Deus. E oremos a Deus para que nos guie em direção a esses que possam nos auxiliar na nossa caminhada. Essa é a minha oração à igreja brasileira hoje, nessa manhã. E a você que porventura esteja ouvindo. Fique em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.